Como surgiu a SBPT? É uma excelente pergunta. Vamos lá, essa história é legal, ela é um pouco longa, mas é legal. Bom, para quem não me conhece, né, é bom esclarecer, eu sou formado em Educação Física, né, e trabalhei praticamente todo o tempo antes de montar minha empresa, antes de ir para essa área de gestão de eventos e tudo, eu trabalhei em academia. Fui estagiário, fui professor, fui coordenador, a parte de ginástica de grupo, como chama hoje. E num determinado momento aí, desses anos todos, eu comecei a trabalhar como personal. Isso é legal de falar, eu sempre conto essa história. Eu acredito que eu tenha sido um dos primeiros 10 eu tenho quase certeza, 10 primeiros personal trainers de São Paulo. Eu acredito que talvez tenha sido um dos 5, mas tem uma margem aí de dúvida, né? Até porque não tinha como contar isso, mas tinha pouquíssima gente. E o detalhe, para os mais jovens aí, não se chamava personal trainer, né? Chamava-se professor de ginástica particular. Então a gente ia, assim como tem professor de matemática, como tem professor de português, que vai na casa do aluno, geralmente aí é criança, adolescente, mas a gente ia na casa das pessoas que queriam contratar lá, queriam fazer exercício, né, com um professor individual, um professor particular, né, professor particular de ginástica. A gente ia na casa, geralmente, não era em academia como é hoje, ou hoje em dia tem muito essa coisa das praças, né, dos parques. A gente ia na casa, eram pessoas de altíssimo poder aquisitivo, né? O personal training era limitado, né? A ginástica particular era limitada a pessoal de poder alto aquisitivo. E geralmente essas pessoas, você ia lá, se elas gostavam do treinamento tal, e do profissional, elas aceitavam as sugestões e compravam, né? Seria legal a gente ter um equipamento aqui de peso, de musculação e tal. O cara comprava lá um aglomerado daqueles de várias estações, tal, comprava esteira, comprava elíptico, pesos, halteres, tudo que o professor sugerisse. Enfim. Então eu fui professor de ginástica particular, provavelmente um dos primeiros aqui na cidade de São Paulo. Depois a coisa, a partir a partir do real, né, da moeda, da criação do real, que estabilizou a moeda, acabou com a inflação. Naquele momento gerou um crescimento econômico, né, gerou uma certa segurança financeira no país, que é raro a gente ter. Os negócios foram crescendo, tal, né? As pessoas, os serviços cresceram e chegou aqui, como não podia deixar de ser, ali são os primórdios da globalização, né? Chegou o termo personal training e personal trainer, que é o profissional que pratica, né? Que executa o personal training. Então, a profissão, né, a carreira começou a crescer, começou a aparecer mais gente interessada, profissionais de educação física interessados, inclusive coincide, né, o meu último ano como profissional de personal ou mesmo professor de academia, mas naquele momento eu praticamente só tinha clientes de personal, foi em 98. Em 98 foi aprovada a lei da criação do CONFEF, dos CREFs, né, a regulamentação da profissão. Mas enfim, surgiram mais profissionais de personal training e tal, a coisa se ampliou e foi ampliando, crescendo sem parar no Brasil e no mundo. E hoje a gente tem aí um número extraordinário, né? A gente, na SPPT a gente faz uma estimativa, a gente faz a cada 2 anos mais ou menos. Essa última foi agora e tinha sido 3 anos antes. Nossa estimativa hoje é de aproximadamente 120 mil personal trainers no Brasil, tá?
é uma estimativa baseada em vários dados de população tal, e dos dados do CONFEF, né? São cerca de quase 500 mil profissionais de educação física com registro nos conselhos regionais. E a gente calcula que mais ou menos 120 mil, é o nosso número, tenham optado aí por seguir o personal training. Tá? Mas enfim, então eu comecei ali com o personal tal, e em 98, como eu estou falando, eu parei, encerrei, eu fui trabalhar com outras coisas, com eventos, tudo sempre dentro do fitness, né, da educação física, do fitness, e depois lancei a minha empresa, e é aí que surge realmente a SBPT. Muito bem. Em 2005, eu fui trabalhar numa academia aqui em São Paulo, como gerente operacional. O objetivo, inclusive, era eu me tornar sócio depois, né? Eu entrei lá com o objetivo de regular a operação, né? Botar nos trinques, nos eixos, e depois a possibilidade de me tornar sócio. Mas o negócio não andou, e depois de 11 meses eu acabei saindo de lá, tal. Enfim. Porém, nesse tempo que eu passei lá, eu tive uma experiência que eu não tinha tido até então. Tive uma experiência diferente, que foi o seguinte: eu lidei ali, tinha muitos personal trainers lá na academia, internos e externos, né? O cara que era professor da academia também, e em outros horários ele atendia clientes personal, e personagens externos também, né? Que pagavam lá uma taxa para atender os seus clientes lá dentro da academia, usar as instalações e tal. Como é hoje em dia muito comum. Na época ainda não era tanto, mas hoje em dia é muito comum. E eu convivi com muitos deles, né? Conversava, o pessoal trocava ideia, sentia lá as angústias e as expectativas dos profissionais. E quando terminou essa etapa, eu saí de lá com uma coisa na cabeça. Falei que os personal trainers estavam, uma grande parte deles ali, foi a impressão que eu tive, meio perdidos no mercado. O mercado tinha mudado muito, né, de quando eu era personal para aquele momento ali. Meu último cliente personal era um americano, vice-presidente do que hoje é a Claro de celular. Na época era a BCP, os mais velhos vão lembrar aí. Veio dos Estados Unidos morar no Brasil por causa do lançamento. O celular era uma coisa nova no Brasil, em 98, né? Tinha 3, 4 anos de celular. E ele veio trabalhar aqui por causa da empresa, e eu fazia personal com ele numa academia na Vila Olímpia, em inglês, né? As aulas eram dadas em inglês, então essa é uma vantagem que eu tinha. E por causa disso também, além da experiência que eu tinha já de muitos anos de professor, de personal, falar inglês ajudou bastante também. Eu cobrava bem alto dele, cobrava um valor bem alto que hoje em dia não é comum ainda as pessoas cobrarem, mas enfim. Esse tinha sido o meu último, e o mercado ali, dali para frente, ele mudou muito, né? Mudou muito, acelerou. Nós entramos nos anos 2000, e a coisa ficou no novo milênio, né? E a profissão ficou muito em voga e muito disputada e cheia de novos entrantes. Então eu tive essa sensação de que os personal trainers ali meu ano ali naquela academia, eles estavam meio perdidos, eles não sabiam para onde ir. Muitos deles não sabiam se continuavam na profissão ou não, né? Se iam desistir. E isso é um baita de um problema, né? O cara o que eu vou fazer, né? Eu estudei, eu me formei para ser profissional de educação física. Inclusive, vou fazer um parênteses aqui, tá? Qual é a idade? Eu ouço muito hoje, vejo aí nas redes sociais, tá, o pessoal falando, tô com, 45 anos, vou continuar dando aula, eu preciso de uma coisa mais estável. Gente, nada é mais estável do que aquilo que você tem o controle, que você produz, que você gera, você faz pela sua competência. Tá? Ninguém vai te dar de mão beijada essa segurança que você quer.
E não ache que qualquer idade que você tenha que é muito velho para dar personal, para trabalhar como personal. Pelo contrário, tem muitos exemplos de membros da SBPT, muitos exemplos de gente com mais de 50 anos, nos Estados Unidos mais de 60, 65 anos, e estão lá no dia a dia fazendo suas carreiras, fazendo sua remuneração, ganhando seu dinheiro. Então, esse parênteses aí, esquece esse negócio de tô velho para isso. Vá atrás de fazer a sua carreira da forma que você deseja. Isso é uma das coisas que a SBPT ajuda também, mas enfim. Saí de lá com essa impressão. No ano seguinte, em 2006, já começando a minha empresa, que hoje é a Aliança Fitness, eu falei, bom, e se a gente fizesse alguma coisa para agregar os personal trainers? Não todos. Desde o início tinha duas coisas na minha cabeça claras. Ia ser um grupo exclusivo, pequeno, tá? Reduzido, exclusivo de profissionais que a gente fosse encontrando e tal. Naquele momento ainda não sabia exatamente como ia ser os critérios para se tornar membro da sociedade. Um grupo exclusivo de gente realmente interessada em seguir a carreira de personal e melhorar cada vez mais nela. Melhorar como profissional e melhorar as suas próprias condições. E a outra coisa, que fosse o que fosse, a gente não ia cobrar dos profissionais para fazerem parte desse grupo. Até hoje, a SBPT não tem mensalidade, é uma das perguntas que a gente mais recebe nas mídias sociais, e por e-mail, né? Quanto que paga a mensalidade? Não tem mensalidade. Depois que você se torna membro, não tem nada, tal. Você faz parte da nossa família e do nosso grupo. Muito bem. Saí com essa ideia, e se a gente formasse um grupo tal? Fiquei pensando naquilo até que um dia me deu um estalo de como começar aqui. Pô, e se eu convidasse, falasse, conversasse com alguns profissionais que eu conheço, que eu respeito, que eu sei que fazem um trabalho sério, alguns que estavam lá naquela academia, em outras academias que eu conhecia, que trabalhavam na casa das pessoas. Eu conheço muita gente no mercado, né? Naquele momento já era verdade. Se eu chamasse alguns deles e falasse, ver se eles queriam, se eles topavam fazer alguma coisa assim. E aí eu fiz isso. Eu fui conversar, ligava ou ia pessoalmente conversar com alguns profissionais e não lembro o número exato, mas não chegou a 30, foi perto de 30 profissionais. Eu falei, a maioria deles topou. E eu falei basicamente o seguinte: eu quero formar um grupo de profissionais, personal trainers, para trocar informação sobre clientes, sobre técnicas, sobre exercícios, sobre carreira, principalmente, e divulgar esses profissionais para a sociedade, para que as pessoas possam conquistar mais clientes. Mas o que eu tenho que fazer? Eu falo, você precisa me dar os seus dados, a foto, as informações e tal, eu vou montar um site, isso vai ser um investimento meu, vou montar um site, vai chamar Sociedade Brasileira de Personal Trainers. Legal. Então, montar um site, colocar todo mundo lá para que as pessoas possam encontrar os personagens lá. Legal, tô dentro. A maioria topou. E aí eu fiz lá, né? Contratei uma pessoa, fiz o site, o primeiro site da SBPT. E aí teve um movimento bem legal, porque logo no início as pessoas começaram realmente a conquistar mais clientes, né? Porque naquele momento não tinha rede social, não tinha nada, então o site era o foco ali e as pessoas procuravam no Google, provavelmente por personal trainer, e aparecia, né, o site da sociedade, a pessoa entrava lá e aí ela tinha um formulário de contato com o coisa que passava por nós, passava pelo meu escritório. A gente encaminhava o profissional. Não tinha nenhuma intermediação, mas a gente não queria que o profissional ficasse recebendo tudo para não mudar. Então a gente recebia se era realmente alguém procurando, encaminhava e aí ele contatava o cliente, né, o possível cliente, e se acertavam. E as pessoas começaram a ter. Mas tinha pouca gente. E aí o tempo já estava passando. Foi em 2006. Em 2007, em março, nós realizamos o primeiro Congresso Brasileiro de Personal Training.
já realizado pela SBPT, a marca lá, Sociedade Brasileira de Personal Trainers. E ali foi um marco de muita coisa, né? Um evento para o personal trainer chamar de seu. Tinha muitas convenções, né, de fitness na época, muitas, hoje tem mais, mas tinha algumas já. Tinha curso de personal, tinha uma série de coisas, mas não tinha um evento só para personal trainers. E aí eu pensei, pô, seria legal o personal trainer brasileiro ter um evento para chamar de seu. Como já existia, né, eu já tinha até participado nos Estados Unidos. Na Europa também, mas eu nunca tinha ido, mas nos Estados Unidos já tinha ido. Convenção só de personal trainer. E aí, vamos fazer? Vamos. Fizemos. Em 2007 foi o primeiro. As inscrições foram ótimas, a gente atingiu os objetivos lá. E aí a SBPT teve um momento ali muito interessante de crescimento e de exposição. A maioria das pessoas que foi ao congresso dos profissionais não sabia, né? Viu lá no folheto, né? Na mala direta na época, viu lá SBPT, deve ter achado legal. Foi ao congresso por causa do conteúdo e tal. E nesse congresso tem duas coisas legais para lembrar aqui, já que a gente está contando a história. Então vamos lá. A primeira, no final do congresso, eu falei para todos os participantes lá da sociedade, quais eram os objetivos, o que era tal. E falei para eles, ó, todos vocês vão ter oportunidade de tornar-se membros. Para tornar-se membro, se você tiver interesse, da Sociedade Brasileira de Personal Trainers, você deve fazer isso, enviar para nós isso, assim, os materiais lá, os documentos, né, umas coisas. E a gente vai avaliar e vai colocar. Não tinha a mínima ideia naquele momento de quantos profissionais se interessariam dos que estavam ali, né? Não sabia se era uma ideia agregar, tá? Bom, rapidamente descobri que sim, né? 85 ou mais, quase 90% dos profissionais que tinham ido enviaram os materiais pedidos querendo se tornar membro. E a maioria deles nós aprovamos e se tornou membro da sociedade. Então, de repente, ali depois do evento, a gente vê, né, a gente tinha lá uns 20 e poucos, quase 30 membros que eu tinha convidado originalmente, e era aquilo que tinha, e de repente deu uma crescida, e foi legal porque eu percebi que realmente a minha percepção de que o personal trainer queria um evento para chamar de seu e gostaria de ter uma entidade assim para agregar, né, para trocar ideias, para crescer juntos, parecia ser uma coisa real. E aí a SBPT cresceu ali e começou. A outra coisa para lembrar desse evento, do primeiro congresso, é que a primeira palestra, que foi na sexta-noite, o evento foi sexta-noite, uma palestra, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. A primeira palestra foi minha, falando sobre a carreira de personal. Eu dei alguns toques lá, tal, 40, 45 minutos. E a última palestra foi do Almeres Armiliato, a maioria de vocês deve conhecer. Ele falando sobre como vender melhor o seu serviço de personal trainer. E o que é legal de lembrar é que muita gente que estava ali, né, naquele evento, o resto do evento foram palestras técnicas, workshops, tinha o Douglas Brooks, o americano, que veio e tal, que é fantástico. Enfim, essas duas palestras que não eram técnicas, né, falavam de carreira e tal. E aí no ano seguinte, ou mesmo depois por e-mail, né, nas formas de comunicar daquela época, as pessoas falando que aquelas duas palestras, ou uma ou a outra, tinham mudado a carreira deles, tinham mudado a vida deles. Né? Várias pessoas, inclusive uma que muitos aí devem conhecer, o Juliano Esperança. O Juliano Esperança estava lá, ele era um personal trainer, dava as aulinhas dele, ele estava lá, ele ouviu e ele, depois disso, resolveu escolher um caminho ali que ele ouviu naquelas palestras, né, e que é basicamente assim a gênese do que a gente queria realmente passar para os personagens, né? Que você é responsável pela sua carreira, você tem que fazer as coisas acontecerem e existe um caminho que pode te ajudar, existem técnicas, existem conhecimentos que podem te ajudar. E a gente falou um pouquinho disso naquelas palestras. Parece que algumas pessoas tiveram o estalo. Um deles foi o Juliano Esperança, que hoje é um profissional altamente bem sucedido aí,
Procura, quem não conhece, procura nas redes aí tudo que o Juliano faz e já fez na carreira dele, né? Tá junto conosco aí na SBPT. Muito bem, então, a partir dali, nós tínhamos um grupo já relativamente grande de profissionais, né? Membros da SBPT, que tinham sido, até então, duas formas de participar, né? A primeira, aqueles quase 30 que eu chamei lá e que toparam no início, para formar o primeiro conjunto ali, o primeiro grupo que foi para o site. Segundo momento, no congresso, esses profissionais que depois enviaram os materiais e que se tornaram membros, e aí deu uma crescida legal. E aí a gente estabeleceu a forma, né, de se tornar membro a partir dali, que foi a seguinte. Naquele momento, quem é mais velho vai lembrar aí, o precursor das redes sociais aí era o Orkut, né? Depois o Facebook tomou o lugar do Orkut e predominou, mas o Orkut, muitos aí devem lembrar. E o Orkut tinha uma característica, foi daí que veio a ideia. Para você entrar no Orkut, participar, você tinha que ser convidado por alguém que lá estivesse. Alguém que já era do Orkut. Então a pessoa te mandava via o site mesmo, mandava um convite para você e aí você poderia fazer parte daquela rede social. E eu resolvi ir por aquele caminho, que era para você se tornar membro da SBPT agora, naquela época, você tem que ser convidado, indicado, na verdade, e lá no site tinha um formulário de indicação que chegava para nós, por um outro profissional que já é membro. Então esse cara que já é membro, ele conhece o outro profissional lá, são colegas, trabalham, né? E ele indica lá pelo formulário e a gente vai avaliar e se tiver tudo ok, o profissional indicado se torna membro. E assim foi acontecendo. Com uma coisa muito interessante, eu acreditava naquele momento que os profissionais que eram membros, eles não iriam indicar alguém que eles não confiassem no trabalho, que eles não achassem o trabalho bom, só porque era amigo ou colega ou porque estava pedindo. Eles não indicariam. Que a maioria deles indicaria, sim, profissionais que eles conhecem. E também achavam que eles conhecem o trabalho e avaliam como de qualidade. E também achavam o seguinte, eles não vão indicar muita gente. Porque pensa bem, infelizmente, naquela época já era restrito, imagina agora, quantos bons personal trainers você realmente conhece? Você que está ouvindo a gente aí. Né? Você conhece um monte, mas que você avalia, não, o trabalho desse cara é muito bom, não são tantos assim. Muito bem, e realmente funcionou. As pessoas indicavam um, no máximo dois, depois não indicavam mais. Né? E a gente ia, aprovava, colocava no site e continuou aquele processo lá das pessoas conquistarem clientes pelo site. Né? A sociedade, as pessoas estavam procurando personal trainers, entravam lá, viam alguns com as características lá, viam o currículo, as fotos, a especialidade da pessoa, tal, qual era o trabalho dele, mandava o formulário, a gente encaminhava e os profissionais começaram a conquistar muitos clientes, muitos profissionais pararam de trabalhar na academia, na musculação, coisas assim, o tal do empreguinho, né? E se tornaram exclusivamente personal trainers por causa daquilo, por causa do site da SBPT. Hoje em dia tem as redes sociais, cada profissional se divulga, tem 1 milhão de outras formas, né? Tá todo mundo no Google, da sociedade procurar. Mas naquele momento, e ali por algum tempo ainda, era uma forma muito eficaz dos nossos membros conquistarem novos clientes. E foi isso que fez provavelmente a SBPT ter o destaque que teve na cabeça das pessoas, as pessoas quererem se tornar membros, né? Até que chegou o momento, e aqui nós vamos para o terceiro, em que já não tinha quase mais indicações, acho que o pessoal já tinha indicado quem eles achavam que deviam indicar e tal, e a gente tinha meio parado de crescer o número de membros. Né? E aí nós decidimos fazer uma coisa que foi super legal e que até hoje funciona. Nós criamos a certificação nível 1 da SBPT, que é um curso de um dia,
com tópicos principalmente de carreira. Tem uma parte técnica, tem uma parte de posicionamento, de marketing, posicionamento, tem uma parte de coaching, tem uma parte de vender o seu serviço, né? Sou eu, o Juliano Esperança, o Almeres Armiliato, o Felipe Bianchesi com a parte legal, jurídica. Muito antes de se falar isso mais comumente, a gente já ensinava lá, a partir de 2013, quando foi criada a certificação, a gente ensinava nela como tornar o seu trabalho de personal totalmente legalizado, com impostos, com tudo, onde você deve se enquadrar, como você deve fazer, contrato com o cliente, contrato com a academia que você oferece seu trabalho lá de personal, tudo isso. E aí os profissionais realmente começaram, porque a gente chama os membros hoje, né, de professional trainers, em vez de personal trainers, professional trainers. Quem entra hoje faz a certificação e se torna membro da SBPT, depois eles recebem um certificado lá online, né, um PDF, de professional trainer. Por quê? Porque são profissionais de verdade. São personal trainers que levam a profissão a sério e que fazem toda a parte legal, a parte de relação com os clientes e tudo mais da melhor forma, da forma mais profissional. Que não é aquela história do professorzinho de educação física, né? A gente não gosta disso. Todos nós amamos a educação física, mas a gente não gosta do professorzinho tadinho da educação física. Nós somos os professional trainers, né? E temos um serviço para oferecer para a sociedade, cobrar por esse serviço e tornar a nossa carreira e a qualidade de vida das pessoas cada vez melhor. Essa é a ideia, é muito básica. Enfim, nós criamos a certificação. Aí eu pulei uma parte que é importante. A certificação foi criada pelo conselho, o Conselho Consultivo da SBPT, que já existia ali em 2013 e tinha praticamente a mesma configuração que tem agora. Nós acho que temos uns 2 membros novos depois disso. Nós criamos conselheiros, não membros. Criamos durante os anos aí, né, o conselho, que é formado por gente da melhor qualidade, do personal, da ciência, do mercado, né? E que forma um grupo ali que ajuda a direcionar os rumos da sociedade, né? A sociedade não pertence a mim, não pertence ao conselho, pertence aos membros e ao conselho e tudo junto, aos personal trainers que fazem parte dela. E a gente, o conselho lá, a gente define mais ou menos os caminhos que vão estar. Naquele momento, em 2003, nós nos reunimos e discutimos lá um dia inteiro e criamos a certificação nível 1, que é a forma da pessoa se tornar membro, do profissional se tornar membro. Tá? Lembrando, desde então a gente tem feito mais ou menos, acho que 2 certificações por ano. Uma é sempre no momento do congresso, junto com o congresso, e a outra no outro semestre do ano, em alguma região diferente. Fizemos no Rio de Janeiro, em BH, em Curitiba, né? Várias certificações, mas sempre com um número de vagas reduzido, limitado, sempre com a ideia de manter o grupo de um tamanho que seja realmente representativo dos personal trainers de qualidade. Nós não queremos ter todos os personal trainers, nós queremos ter um grupo que seja dedicado à carreira, dedicado à profissão, que não esteja simplesmente faço isso, faço aquilo e também personal. Nós queremos personal trainers para se tornarem professional trainers. Muito bem, a certificação é um sucesso, o pessoal adora o curso, aprende um monte de coisa que vai ajudar na carreira deles. Depois são solicitados a enviar uma série de materiais, de coisas que a gente pede, né, num prazo de 30 dias depois da certificação, e aí, se aprovados, tornam-se membros da SBPT. Lembrando que a partir de se tornar membro, a pessoa não vai pagar mensalidade, nada, né, vai estar aí conosco, usufruindo da nossa companhia. Vamos sair da companhia dos outros membros e tal. Muito bem. Essa é, então, mais ou menos a história de como a gente criou a SBPT, né? A Sociedade Brasileira de Personal Trainers. Nós já fizemos
13 congressos, vai ser o 14º agora. Mudamos o modelo, a gente está sempre procurando o que é mais novo e o que é mais relevante para a carreira do personal trainer. Porque a gente acredita que se a carreira dele estiver no eixo certo, no caminho certo, as pessoas, né, os consumidores que forem atendidos por aquele profissional terão grandes benefícios, serão muito bem atendidos, terão realmente um trabalho de altíssima qualidade. Porque esse profissional ele está levando a carreira dele como ele quer, ele está sendo atendido por ele mesmo, pela carreira dele de uma forma satisfatória, está atingindo os objetivos que ele pensou e que ele queria na carreira, na profissão, lá atrás, quando ele decidiu fazer educação física, né? Muita gente perde, né, no meio dessa bagunça do mundo de hoje e de tantas opções e as dificuldades, muitas da carreira de educação física, a pessoa perde a lembrança daqueles objetivos, daquilo que ela sonhou quando estava lá atrás, foi para a faculdade para fazer educação física, né? Hoje em dia é muito comum, nas últimas 2 décadas principalmente, que o profissional a pessoa já vá para a faculdade pensando em ser personal trainer, né? E aí, se ele não tiver foco, se ele não tiver um direcionamento, ele pode perder um pouco desse sonho, dessa expectativa no caminho aí, se desiludir com a profissão. Não é o caso dos nossos membros, não é isso que nós queremos. Nós queremos que eles tenham destaque, tenham status, tenham remuneração adequada, vinda do próprio trabalho, do próprio direcionamento da carreira. Hoje tem muita gente aí, membros da SBPT, ganhando bastante dinheiro, tem muitos clientes, 50, 60 clientes individuais e em small groups, né? Hoje em dia é muito comum o negócio dos grupos pequenos, nos parques, nos condomínios, nas academias também, e nós temos um orgulho muito grande. Então essa é a história, né? Foi criada de uma ideia, assim, uma percepção desse negócio dos personagens lá atrás que eu tive, de que os personagens estavam meio perdidos, e acho que isso ainda é verdade hoje, mas a gente procurou para dar pelo menos para uma parte deles, um grupo pequeno ali, que está crescendo, né? Em breve nós vamos ter muitas novidades aí para quem é personal e tiver interesse de alguma forma em participar da SBPT, mas a gente consegue dar para eles uma visão da carreira e um caminho na carreira que levam à satisfação, à autossatisfação, né? De você ver o seu trabalho bem realizado, os resultados que você gera nos seus clientes, na sociedade, na comunidade, e você se sentir satisfeito com os próprios resultados, com os resultados da sua carreira, do seu trabalho, financeiros, pessoais, familiares até. É isso que é a sociedade. Nós somos um grupo de apaixonados pelo personal training, por fazer as pessoas se exercitarem, por trazer mais qualidade de vida, mais saúde, mais autoestima para a população, e assim nós vamos continuar, né? Pouquinho, grupo fechado, vamos continuar mudando treinadores, né? O nosso slogan hoje em dia, hoje a gente já está bem mais profissionalizado, né? Tem slogan, tem tudo, tem marca, tem a equipe aqui trabalhando. Nosso slogan hoje é: treinadores mudam pessoas, nós mudamos treinadores. É isso. A gente dá uma perspectiva para os personagens, para os treinadores, de uma carreira que talvez muitos deles sonhavam, mas não sabiam exatamente como conduzir. Tá? Então é isso. Quem tiver pergunta aí, vê o vídeo, manda aí nos comentários, onde quer que seja a plataforma que você está vendo esse vídeo. E quem tiver interesse em saber mais sobre a SBPT, vai nos acompanhando aí nas mídias sociais, tem muita coisa boa para vir por aí. Tá ok? Muito obrigado. É isso aí.